Olá, primeiros anos, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de física, nós teremos a introdução à dinâmica. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo essa aula. No nosso canal do YouTube, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like, ok? Vamos à aula? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Os princípios da dinâmica. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos, considerando os fatores que os produzem e modificam. Nessa parte da física, aparecem as leis que regem os movimentos, envolvendo os conceitos de massa, força e energia, dentre outros. Ok, galera? Então agora vamos ver o efeito dinâmico de uma força. Ora, e o que é força? Força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Força resultante de uma força vetorial, FA e FB, equivale a uma única força que, atuando sozinha, imprime a um bloco ou um corpo a mesma aceleração da força FA, dos vetores FA e FB, que imprimiriam se agissem em conjunto. Então, força resultante são todas as forças que realmente estão sobre um certo corpo, um certo bloco. Então, vamos ver aqui alguns exemplos iniciais. A primeira aplicação diz assim: uma partícula está sujeita à ação de três forças, F1, F2 e F3, cuja resultante é nula. Sabendo que F1 e F2 são perpendiculares entre si, e que suas intensidades valem respectivamente 6 newtons e 8 newtons, determinem as características de F3. Então, gente, bem interessante essa questão e observe o seguinte, são três forças, certo? Elas atuam juntas, só que elas têm força nula sobre esse corpo. E diz o seguinte, sabendo que F1 e F2 são perpendiculares. O que é algo perpendicular? A gente precisa analisar com calma essa questão. Então, F1 e F2 são perpendiculares entre si, então entre elas. E que suas intensidades valem respectivamente. Então, F1 vale 6 e F2 vale 8. Então, vamos determinar as características de F3, ok? Então, gente, vamos organizar a nossa resolução. Observe que para que a gente possa idealizar esse esboço aqui, nós temos que entender que disso é enunciado. Então, vamos lá. Uma partícula, onde nós temos as forças F1, F2 e F3. Observe que quando falou perpendicular F1 e F2, é esse desenho aqui, essa parte que eu estou passando, o laser. F1 e F2 são perpendiculares entre si. E observe que F3 ela está totalmente oposta, é a mesma direção, porém é o oposto de F1 e F2. Ok? Ela tem o mesmo sentido. No caso, observe que aqui na partícula nós temos uma nova reta, um novo vetor formado de F1 e F2, porém o sentido de F3 é totalmente o oposto. E observamos que F3 nesse caso, se você observar aqui, é igual a esta força que está acontecendo nesse momento aqui,
É como se fosse a junção da força F1 e F2. Então, dizemos que F1 e F2 determinam um plano. Observe que realmente ela está determinando um plano. A força F3 pertence ao plano e seu sentido é oposto. Observe que também faz parte do plano, porém o sentido desse vetor é oposto a F1 e F2, dando-nos a entender que F3 é igual ao vetor força F1 e F2. Continuando, galera, observe que nosso esboço ele exemplifica a construção de um triângulo retângulo. Observe aqui, ó, F1 e F2 eles são perpendiculares. E a força F1 e F2 é a mesma coisa que eu dizer que é F3. F3 ela está com sentido oposto, porém a sua resultante aqui vai dar a força F1 e F2. Então, por isso que nós podemos usar o teorema de Pitágoras. Observe que você pode colocar ou F1 e F2 aqui, ou simplesmente nós iremos encontrar F3. Você também pode escrever F3 ao quadrado, naturalmente, é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Sabemos que os valores de F1 e F2 são, respectivamente, 6 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Fazemos a soma. Nós temos agora F3 elevado ao quadrado é igual a 100. Observe que nós temos a força F3 elevada ao quadrado, então transforma o nosso resultado em raiz, ficando F3 é igual a raiz de 100. A raiz de 100 é 10. E esse 10 aqui é a expressão da força, então nós podemos chamar de que a força F3 tem 10 Newton. Então vamos agora chegando ao resumo para essa questão. As características da força F3 são de 10 Newton, no caso a força, a mesma direção, realmente a mesma direção de F1 e F2, e o sentido é oposto às forças F1 e F2. Então, só para ressaltar mais um pouco, para deixar um pouco mais claro, nós encontramos o valor da força, da intensidade da força, que é 10 Newton, como vocês podem ver aqui. A mesma direção, ora, ela iria, no caso, atuar nesse corpo, nessa partícula, porém o sentido é oposto a F1 e F2. Ok, galera? Conceito de inércia. Inércia é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Então, tudo que possui matéria tem inércia. A inércia é uma característica própria da matéria. Ok? Para que as tendências inerciais de um corpo sejam vencidas, é necessária a intervenção de uma força externa. Os estados de repouso e de movimento retilíneo uniforme caracterizam, respectivamente, o que chamamos de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Em ambas as situações, a resultante das forças, observe que nós temos uma força vetorial Fr, sobre os corpos é nula, ok? Então, a gente está todo modo conceitual de inércia. Como as forças são grandezas vetoriais, é preciso definir sua direção, seu sentido e sua intensidade. Por isso, a força resultante é calculada por meio de uma soma vetorial. Ok, galera? Então, o vetor é um ente matemático constituído de um módulo, uma direção
e um sentido, utilizado em física para representar as grandezas vetoriais. Então, observe aqui que nós temos o desenho de um vetor. Olha, né? Nós temos aqui o sentido, né? E nós temos, no caso, o lado do vetor e podemos chamar aqui, por enquanto, que é um vetor R. Ele também terá algumas características bem pertinentes. Adição de vetores. Então, se você observar no nosso lado direito, nós temos alguns vetores bem interessantes. Vetor A, vetor B, C, D e E. E observe que em cada letra nós temos essa setazinha, né? Então, vem a pergunta, como podemos obter o vetor soma? Ora, observe que a figura precisa estar fechada. Para isso, iremos obter o vetor resultante, ou esse Szinho com a setinha em cima vai chamar vetor soma. Ok, galera? Que é um polígono fechado. Sua ponta aguçada coincide com a ponta aguçada do segmento orientado que representa o último vetor parcela. Então, vamos conhecer? Então, veja bem, ele tem que ser um polígono fechado. Observe que a imagem anterior ela estava toda distorcida, toda desorganizada. E nós teremos que fechar, porque pretendemos colocar como se fosse um polígono. Para isso, a esse método de adição de vetores, damos o nome de regra do polígono. Ok? Então, vamos lá. Observe que pegamos o vetor A, deixamos ele praticamente do mesmo jeito. O vetor B, C, D, E. Porém, professor, a gente viu na imagem que não tinha esse vetor aqui. Então, essa parte aqui, se não fosse esse vetor S, logicamente, toda essa área aí estaria aberta. Para isso, nós iremos usar o quê? A regra do polígono. Por isso que nós precisamos fechar com esse vetor soma. Então, observação. Vale a propriedade comutativa, isto é, a ordem dos vetores parcelas não altera a soma, né, do vetor. Então, observe. Vetor A, vetor B, vetor C, vetor D, vetor E. Todo ele somando. Ou, se por exemplo você colocar vetor B, vetor E, vetor D, vetor A, vetor C, não sendo em ordem sequencial, isso não vai alterar em nada, tá certo, galera? O que vai alterar é pegarmos aquela imagem que nós tínhamos e colocar dentro da regra do polígono, ok? Uma observação. Se a linha poligonal dos vetores parcelas for fechada, então o vetor soma será nulo, como ocorre no caso da soma dos vetores A, B e C da figura abaixo. Então, observe aqui, né? Nós temos vetor A, vetor B, vetor C. Talvez, para chegar dessa forma aqui, você esteja se perguntando como foi isso aí, professor? Você desloca esse vetor para o lado de cá. Observe que vai ficar o A do mesmo jeito. O B você pode permanecer. E o C você pode usá-lo nessa direção. Ou simplesmente você pode translar, né, esse desenho, ficando também do mesmo jeito. Nesse caso aqui, você pega esse A, coloca para cima e pega esse vetor e traz para cá. Então, ficando dessa configuração vetorial. Na soma, nós teremos soma, vetor soma é igual a A mais B mais C, e toda essa soma vai ser igual a zero. Ok, galera? Vamos para as nossas primeiras aplicações. Primeira aplicação. No plano A,
temos dois vetores A e B com origens coincidentes, formando um ângulo θ. Se os módulos de A e B são respectivamente iguais a 3u e 4u, determine o módulo do vetor soma quando θ é igual a 90 graus. Gente, a gente vai observar algumas informações, como diz o descritor 6. Localizar informações explícitas em um texto. Observe que nós temos o vetor A e o vetor B, eles são coincidentes e seus valores de módulo são iguais a 3u e a 4u. Observe também que nós temos aqui um ângulo chamado θ. Ora, quando a gente quer descobrir dessa forma qual seria o ângulo, um ângulo qualquer, nós temos que resolver através de um método chamado da lei dos cossenos. Observe que na lei dos cossenos a gente vai usar, no caso, o vetor soma elevado ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, são os nossos dois vetores, mais da fórmula 2 vezes o produto de A vezes B e o cosseno de 90 graus. Então, aqui eu tenho a chamada lei dos cossenos. Com relação ao sinal, observe que nós temos um módulo de 3 e de 4 do vetor A e de B. Eles praticamente se somam. Há a possibilidade de nós termos aqui também o sinal negativo, que iremos resolver em uma próxima oportunidade. Então, substituindo nossos valores, vai ficar vetor soma, né? O resultado é o vetor soma, elevado ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é o valor de A, mais 4 ao quadrado, que é o valor de B, mais 2 da fórmula, vezes, mais uma vez, vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 90. Aí apareceu esse zero. Professor, por que saiu do cosseno de 90 para zero? Gente, eu trouxe aqui o signo trigonométrico. Nós aprendemos o ano passado, né, nos anos finais do nono ano, o eixo de y, que no caso é o seno, e de x, que no caso é o cosseno. Ora, o cosseno de 90 graus, quando nós fazemos a relação que sai daqui até aqui, vai dar 0 grau. Então, não se esqueça, foi relacionado justamente quando nós trabalhamos, né, o ciclo trigonométrico. Então, o cosseno de 90 graus, ele vale 0. Ok, galera? Então, a partir de agora, você faz as operações matemáticas normais. Ora, quem é 3 elevado ao quadrado? 9. Mais quem é 4 elevado ao quadrado? 16. Então, vamos observar que aqui vai dar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 0 vai ser o próprio zero. Então, a gente não precisa colocar aqui. 9 mais 16 me dá um total de 25. Ora, meu vetor soma está com índice ao quadrado, que transforma o meu resultado aqui, 25, em raiz. Então, essa é igual a raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. Então, meu vetor soma, ele tem 5 unidades. Então, espero que vocês tenham entendido que para resolver um problema como esse, nós precisamos do auxílio da lei dos cossenos. Ok, galera? E também rever, né, alguns fatores de trigonometria que nós vimos o ano passado, né, quando vocês eram anos finais do ensino fundamental. Ok, galera? Na segunda aplicação, diz o seguinte: uma força de módulo igual a 10 N é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus.
como mostrado na figura a seguir. No caso, vai ser essa figura aqui, ok? As componentes x e y dessa força são iguais a... Então, nós temos que ver quanto equivale y e quanto equivale x. Observe que nós temos um vetor aqui, que ele forma, com a força Fx, um ângulo de 30 graus. Então, como é que nós iremos resolver? Ora, nessa resolução, a gente vai fazer por partes. Ok, galera? Então, nós iremos ver primeiramente a força Fx e depois a força Fy. Então, em nosso primeiro momento, Fx é igual a força vezes o cosseno de x. No caso, nesse caso aqui, o cosseno de x, nós já temos que é o próprio 30 graus. Então, a força Fx é igual a 10. Por quê? Porque foi nos dado no problema. F é igual a 10 vezes. Professor, e onde veio esse cosseno de 30 graus? Naquela tabela dos ângulos notáveis. Então, o cosseno de 30 graus é nada mais do que a raiz de 3 sobre 2. Ora, aqui você pode simplificar. 10 por 2 vai dar 5. Então, vai ficar 5 raiz de 3 Newton. Então, nós identificamos quem é Fx, que mais uma vez é igual a 5 vezes raiz de 3 Newton. Vamos agora para a força Fy, ok? Então, do mesmo modo, Fy é igual a força vezes... Professor, por que seno? Nós estamos no eixo de y. Quando trabalhamos com y, trabalhamos com seno. E é seno do ângulo. E esse ângulo também é 30 graus. Observe que vamos substituir a força, que também nós sabemos que vale 10. Porém, o seno de 30 graus, com auxílio dos ângulos notáveis, seno de 30 graus, é 1 sobre 2. Então, você vai fazer 10 vezes 1, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, a força Fy é igual a 5 newtons. Ok, galera? Terceira aplicação. A velocidade resultante de um barco que veleja em direção perpendicular à direção das águas de um rio é de 4 metros por segundo. Sabendo que a velocidade das águas é de 8 metros por segundo, o ângulo formado entre a velocidade do rio e a velocidade do barco são iguais a... Então, gente, observe o seguinte, temos algumas informações bem importantes para colocar na nossa organização, nos nossos cálculos. Ele diz o seguinte, a velocidade resultante de um barco que veleja em direção perpendicular à direção das águas. Ora, observe que nesse caso aí, é como se o barco estivesse indo, não ao contrário totalmente, mas seguindo, cortando o rio. Ele está perpendicular, ele está cortando as águas do rio. Então, nesse caso, o nosso barco ele tem 4 metros por segundo em sua velocidade. Já as águas têm como velocidade 8 metros por segundo. Então, como calcular esse nosso ângulo? Se você observar, vai ser Vx, que é igual a V, vezes o cosseno de θ. Aí vem mais uma vez, porque agora não entrou o seno. Observe que nós temos aí algo perpendicular. Então, no nosso modo de ver perpendicularismo, nós temos as forças da velocidade de x, que no caso nós podemos colocar que vai ser a velocidade do próprio barco, e nós temos também a velocidade das águas. Então, se você substituir 4 igual a 8 vezes o cosseno de θ,
Observe que esse valor está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ficando cosseno de θ é igual a 4 sobre 8. Quando você simplificar por 4, vai nos dar um total de 1 sobre 2. Ora, quem é o cosseno de 1 sobre 2? Gente, o cosseno de 1 sobre 2 é justamente o cosseno de 60 graus. Então, o ângulo formado entre a velocidade do rio e a velocidade do barco são iguais a um ângulo de 60 graus, que está justamente na letra D. Ok, galera? Quarta aplicação. No plano quadriculado abaixo, estão representados três vetores x, y e z. Determine o módulo do vetor soma x mais y mais z. Galera, se você observar aqui nessa malha quadriculada, nós podemos contar e saber quanto de unidade tem cada vetor. Observe que nós temos aqui uma orientação, né, da altura e largura, que toda ela é 1. E você pode observar que a figura é um quadrado. Então, se vocês querem saber o valor do vetor x, vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Y, 1, 2, 3 e 4. Z, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, isto quer dizer o quê? Nós precisamos organizar, certo, esses vetores. Quando você juntá-lo, observe que vai ficar algo parecido com este desenho aqui. Né? Nós temos todas as unidades dele bem legíveis para você ver, porém vai ficar precisando desse vetor aqui. E eu não sei quanto é a largura, não sei quantas unidades vai ser esse vetor soma. Então eu preciso ter um polígono fechado. Ok, galera? Nesse caso, você pode fazer o seguinte. Observe que você tem esse lado aqui, veja esse lado daqui, que vale quanto? Vale 4. Ô, professor, mas eu também não tenho esse lado aqui. Ora, se você observar, esse lado vale quanto? 5. Então, consequentemente, esse lado vai valer 3. Aí você fica se perguntando, 3? Por que 3? Porque aqui não tem 8. Então, se eu tenho aqui 5, o que está faltando aqui é quanto? 3. Porque 3 mais 5, logicamente, vai dar 8. Então, observe que você tem um triângulo retângulo, te dando a possibilidade de fazer Pitágoras. Então, vamos continuar. Dando continuidade à nossa resolução, perceba que o polígono fechado nos dá a ideia de um triângulo, nesse caso, triângulo retângulo, né? Sendo que vai ser vetor soma é igual ao vetor, vamos colocar y, né? Mais o z. Então, nós poderemos colocá-lo, né, na fórmula do teorema de Pitágoras. Observe, gente, que aqui eu mudei a ordem, né? Mas a ordem não vai alterar em nada, tá certo? Eu coloquei 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Tudo isso igual a o nosso vetor soma elevado ao quadrado. Isto quer dizer o quê? Que você fazendo as potências, então vai ficar o vetor soma elevado ao quadrado é igual a 25, porque 9 mais 16 vai dar 25. Mais uma vez, o nosso expoente do vetor soma vai transformar o resultado em raiz. Então, S, que é o soma, vetor soma é igual a raiz de 25. E, mais uma vez, o resultado vai ser vetor soma é igual a 5 unidades. Só puxando um pouquinho para as orientações, galera, veja bem. Observe que quando você formar esses vetores que foi dado no problema, observe que você vai calcular o vetor soma e também observe que o teu vetor z ele está incompleto, porque o de cima tem 8 unidades. O de baixo aqui apenas tem 5, quer dizer que falta 3 unidades. Neste caso, aí sim nós poderemos fazer o cálculo utilizando o teorema de Pitágoras, que é justamente
no teorema de triângulos retângulos. Ok, gente? Então, cai concisamente com o descritor D3, que diz que é resolver problemas utilizando relações métricas no triângulo retângulo. Ok, galerinha? Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Revisem mais uma vez essa aula. Qualquer dúvida, pode me procurar no privado. Ok, galera? Então, quero deixar meu abraço, um grande cheiro no coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left.